Gravação iniciada, gente. Boa reunião. Obrigada, Patrícia. Imagina, tchau, tchau. Bom, agradeço novamente então, a Patrícia, que foi quem entrou em contato comigo primeiro para a gente marcar essa reunião, e agradeço ao professor José de Souza Rodrigues, em nome de toda a FEB, por essa oportunidade de falar sobre o Brave para vocês, né? Esse programa de intercâmbio virtual que nós temos na Unesp, que é uma busca da gente inovar, né? Inovar na nossa metodologia de ensino, tanto nas aulas de graduação quanto de pós. A gente tem, inclusive, um exemplo de um intercâmbio virtual que está acontecendo na FEB, né? Acredito que a Graziele está aí e ela vai contar um pouco também. Então, hoje eu vou falar para vocês da parte mais teórica do Brave, algumas implementações e como que a gente tem feito, principalmente na área de engenharia. E o Gustavo, meu assistente, também vai me ajudar aqui. O Gustavo, ele normalmente faz essa parte de pareamento junto comigo, o pareamento dos professores do Brasil, o pareamento, né, com os professores do exterior, ele ajuda no planejamento das ações. A gente tem todo um apoio para os professores para implementarem esse tipo de ação nas suas aulas. Bom, então esse programa, né, por que Brave? Brazilian Virtual Exchange. Né? Muita gente talvez já tenha escutado o nome COIL. O nome COIL é mais comum, C-O-I-L, né? Collaborative Online International Learning. É um nome que surgiu nos Estados Unidos, uns 7, 8 anos atrás, para esse tipo de aprendizagem colaborativa entre turmas de graduação, turmas de pós-graduação. E aí, o professor Celso teve contato, né, com essa metodologia em reuniões nos Estados Unidos, e ao pensar em trazer esse projeto para o Brasil, né, ele teve uma conversa interna na FAUBAI. A FAUBAI, não sei se vocês conhecem, é a Associação Brasileira de Educação Internacional, que é um conjunto, né, de assessorias de relações externas das universidades, de todas as universidades do Brasil. E junto com a FAUBAI, então, resolveram trazer essa metodologia COIL para as universidades brasileiras, mas aí foi dado um outro nome, que é esse nome BRAVE, né? Brazilian Virtual Exchange, que ao pé da letra seria Intercâmbio Virtual Brasileiro. Na época, eu participei da criação, né, desse programa, juntamente com o professor Celso e pessoas representantes da FAUBAI. E aí, lá em 2017, né, gente? Vamos voltar lá para 2017, a gente não estava ainda usando tanto essas ferramentas virtuais que a gente usa hoje, né? Aqui como o Google Meet, isso já virou algo muito mais corriqueiro para a gente. Mas se vocês lembrarem lá de 2017, a gente pensava no seguinte, esse nome Brave, né, em inglês bravo, corajoso, as pessoas tinham que ser bravas, corajosas, para pensar nesse conceito. É um conceito muito novo, até de difícil absorção para as pessoas pensar, mas como que nós vamos colaborar com pessoas do exterior, né? Com que ferramentas? Hoje isso é uma coisa muito mais já presente na vida de todos, então é um conceito que veio para ficar e que tem se difundido cada vez mais nas universidades do Brasil. A Unesp é a pioneira. Na pioneira nós temos o maior programa Brave hoje do Brasil. Então, onde se encaixa, né, esse conceito de intercâmbio virtual? Quando a gente pensa em internacionalização, a principal perspectiva de internacionalização sempre foi a mobilidade, né, que é conhecida como internacionalização no exterior. A mobilidade de estudantes, de professores, pesquisadores, né? Então, você ter projetos e as pessoas viajarem, fazerem esses projetos juntos. Com a questão das ferramentas digitais, né, começou-se a pensar muito mais em internacionalização em casa, atividades de internacionalização em casa. Na verdade, elas facilitaram, né, esse conceito, que também é um conceito já um pouco, não é um conceito tão novo, né, é um conceito um pouco antigo, mas digamos que as ferramentas digitais, elas conseguiram dar um novo suporte a essas iniciativas, né. Então, essa ideia da gente conseguir realizar a internacionalização de uma forma mais democrática para mais pessoas, porque a mobilidade não é para todos. Isso não é só no Brasil, se você for ver na Europa, né, nos Estados Unidos, nem todo mundo pode viajar, fazer uma mobilidade física. E com a mobilidade virtual, digamos assim, né, internacionalização em casa, a gente consegue ampliar essa perspectiva de internacionalização. Uma não substitui a outra, né? Na verdade, não é isso. A gente conseguir usar essas duas modalidades para oferecer cada vez mais a internacionalização para toda a comunidade. Então, aí o projeto Brave, o programa Brave, ele entra, né, com uma ideia concreta para a gente conseguir estabelecer na Unesp uma ferramenta de internacionalização em casa para os nossos professores e alunos. Bom, como eu falei para vocês, é claro que a digitalização
nos abre portas para a realização desse tipo de atividades, né? E se a gente for pensar no mundo de hoje, né, que tipo de competências a gente tem que trazer à tona, né, para o ensino de graduação, para o ensino de pós-graduação? Se fala muito em soft skills, né, essas habilidades para a gente lidar com o outro. Isso é algo que muitas vezes fica esquecido, né, porque não está nos nossos currículos, é algo que algumas pessoas acabam trabalhando, outras não. Então, se a gente for pensar que habilidades são essas, eu coloco aqui para vocês até em várias línguas, desculpa se ficou pequenininho, mas vou ler algumas, eu coloquei ali em espanhol, comunicação, né? Depois em inglês, collaboration, cidadania global em português, critical thinking, pensamento crítico, né? Empatia, tomada de decisões, resolução de problemas, trabalho em equipe, né? Coloquei em diferentes línguas justamente porque eu acho que tudo isso está envolvido também, quando a gente fala de internacionalização, em se pensar a aprendizagem de língua estrangeira, né? Muitas pessoas pensam, a internacionalização não é para mim porque eu não sei língua estrangeira. Mas talvez a gente tenha que mudar essa lógica e pensar assim, bom, se a gente começar a se envolver com a internacionalização, isso é um caminho para se desenvolver, né, comunicação em língua estrangeira. E o Brave, a ideia é justamente essa, é pensar que espaços de interação são importantes para a aprendizagem de língua estrangeira. Eu digo para vocês, como professora de língua estrangeira, eu trabalho no Departamento de Letras Modernas da Unesp de Araraquara, e trabalho com formação de professores de línguas, né? Eu acho que a questão que falta para a gente no Brasil, muita gente fala assim, eu faço curso de línguas há anos e não sei falar uma língua estrangeira, mas quantas vezes você se colocou já para interagir realmente nessa língua, para usar a língua? É o uso, né, da língua que vai gerando a competência, né, a competência comunicativa. Então, acho que a gente vê o Brave, eu vejo como coordenadora do Brave, sempre vi ele como um espaço de comunicação em língua estrangeira, até para a gente colocar para a nossa comunidade que é possível, sim, a gente desenvolver esse tipo de competência, além dessas competências que eu coloco para vocês aqui. Então, o Brave, a gente quer criar esse espaço, desse desenvolvimento, dessa colaboração que vai ajudar os nossos alunos a desenvolver essas competências. Bom, voltando para o intercâmbio virtual, falo Brave, falo intercâmbio virtual, falo COIL, são sinônimos. O Brave é o nome do programa, né? Brazilian Virtual Exchange. Traduzido, Virtual Exchange seria intercâmbio virtual. Intercâmbio virtual é um conceito guarda-chuva, então, para se entender esse tipo de colaboração, que tem outros nomes em diferentes lugares. Tem gente que chama de COIL, tem gente que chama de GLE, Global Learning Experience, Global Classroom, etc. Vai se chamar de vários nomes em diferentes lugares do mundo, né? O mais conhecido, como eu disse para vocês, é COIL, e aqui no Brasil é Brave, né? A Unesp tem Brave, e mais 10 universidades hoje no Brasil têm o selo Fall by Brave, né? Que as universidades elas podem começar a realizar o programa e elas comprovam que elas têm um coordenador, que elas têm realmente atividades do Brave, e elas podem ter o selo Fall by Brave no Brasil. E o que consiste esse tipo de atividade dentro do Brave? Como vocês podem ver ali na figura, né? Os professores normalmente estão acostumados a colaborar com outros professores ou com outros pesquisadores, né? Trazer um professor visitante para a sua aula, ir fazer uma pesquisa junto com outro professor. Nesse caso, do Brave, não é somente professor com professor, ou o professor de fora ter contato com os meus alunos. São os meus alunos terem contato com alunos desse outro professor também. Então, a gente envolve aí mais pessoas nessa colaboração, né? A gente tem outros interlocutores, a gente quer criar uma rede, um networking maior para os nossos alunos, né? A partir do momento que eles estão na graduação. Então, é uma iniciativa para ser usada na graduação e na pós-graduação. Então, seriam essas turmas desenvolvendo atividades em conjunto, por meio das ferramentas digitais. E aí várias perguntas devem estar passando na cabeça, uma da questão da língua, que eu já comecei a tocar, né, no começo, uma outra de como é que essas pessoas vão trabalhar junto, que horas, por que meio, síncrono, assíncrono. Bom, é muito flexível. A ideia é que, durante um período de tempo do semestre, essas turmas tenham uma colaboração. Não é o semestre todo, porque os nossos calendários escolares não batem totalmente com calendários escolares de outros países, principalmente os do hemisfério norte. Mas a ideia é que durante umas 4 semanas, de 4 a 6 semanas, haja uma colaboração entre as turmas para um projeto a ser desenvolvido em conjunto, né? Primeiro que comece com atividades de quebra-gelo, para as pessoas se conhecerem, e depois isso se desenvolva, né, para que se possa
os alunos possam trabalhar junto em grupos mistos, né, de alunos daqui da Unesp com alunos dessa universidade estrangeira, dessa turma, da classe, né, da turma, da outra turma, grupos mistos para que eles possam trabalhar em projetos em conjunto, né. Pensando de uma maneira bem simples na graduação, seria assim, você dá um trabalho para os seus alunos fazerem em sala de aula. Ao invés deles fazerem esse trabalho só em grupos entre eles, o pessoal da sala, vai ter gente de outro país nesses grupos envolvidos. Então, nem tudo que vai acontecer na colaboração vai acontecer no horário da aula. A não ser que você queira, e seu parceiro lá de fora queira, e possa, né? Isso é tudo uma negociação entre os professores. Há professores que conseguem fazer modificações no horário das suas aulas e dar as aulas em conjunto, totalmente. Mas isso é muito difícil. Isso é o que menos acontece. Acontece mais na pós-graduação, porque há uma flexibilidade maior para trocar horário de aula, escolher horário de aula, né? Na graduação, que a gente percebe que alguns momentos, sim, alguns encontros síncronos, mas uma grande parte das atividades vai ocorrer nos pequenos grupos dos alunos, né, entre alunos, resolvendo essa questão, esse projeto colocado pelos professores. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Coloco, antes de dar os exemplos, coloco isso que eu acabei de falar para vocês. É claro que há fases que a gente sugere, né? A gente sugere que haja tarefas específicas que esses alunos vão fazer durante essas 4, 5, 6 semanas, uma tarefa por semana, né? Para que eles saibam as atividades que eles devem cumprir, os resultados que eles devem entregar aos professores. Né? Então, uma atividade de quebra-gelo, porque é claro que quando a gente vai trabalhar com alguém, fazer um projeto em conjunto, primeiro a gente precisa conhecer essa pessoa, né? Quebrar o gelo entre as classes, quebrar o gelo entre os grupos, explorar os elementos culturais, né? Justamente pensando naquelas habilidades, naquelas competências que eu coloquei naquele slide lá do começo, né? Como é que a gente constrói um trabalho em equipe, como é que a gente colabora, cria empatia, né? Pensa na questão da adaptabilidade, a gente tem que se adaptar, são fusos horários diferentes, né? Isso tudo cria competências que esses alunos vão usar depois no mercado de trabalho também, né? Ainda mais no mercado de trabalho hoje que se abre muito para a internet, para o trabalho remoto, né? Então, nosso trabalho, meu e do Gustavo, também é ajudar os professores a planejar e pensar nessas atividades que eles vão propor aos alunos. Depois, uma tarefa principal, que vai estar mais ligada ao conteúdo da aula, né, ao conteúdo que os dois professores ministram, que pode ser um conteúdo igual. De repente, eu tenho uma disciplina que é igualzinha desse outro professor no exterior, ou ela é parecida, ou ela tem conteúdos afins, ou até ela é interdisciplinar. Pode ser, nós tivemos já projetos interdisciplinares, né? Eu acho que é uma maneira da gente conseguir concretizar a interdisciplinaridade no ensino, porque a gente fala bastante de interdisciplinaridade na teoria, mas a gente vê poucas realmente ações na prática. Então, acho que há também um espaço aqui para a gente pensar na interdisciplinaridade. Não precisa ser só engenharia com engenharia, pode ser engenharia com direito, pode ser engenharia com filosofia, engenharia com fotografia, né? A gente pode pensar e ser criativo nesse sentido. E aí, depois, né, numa outra fase, então, só continuando aqui a minha linha a sequência, né, das atividades, a apresentação desses resultados pelos grupos aos professores, que pode ser uma entrega de trabalhos, ou pode ser até uma sessão em que todos os alunos apresentem, né, estejam juntos para apresentar. E aí uma reflexão e avaliação do professor com a sua turma, né? A gente sempre sugere que o professor avalie o trabalho, mas avalie o trabalho e denota só para os seus próprios alunos, e o professor de lá avalia também os trabalhos dos grupos e denota para os seus próprios alunos, porque, na verdade, as disciplinas continuam acontecendo separadamente, cada um continua dando a sua disciplina, é só um momento do semestre que eles vão trabalhar em conjunto, não há troca de créditos, gente. Essa é a grande diferença do intercâmbio virtual, né, da internacionalização em casa, e da internacionalização fora. Quando você viaja, quando o aluno viaja, vai fazer um curso fora, ele traz créditos para serem aproveitados aqui, aí tem que fazer toda, né, a acreditação dele aqui. Nesse caso, não há troca de créditos, cada um continua dando a sua disciplina, o aluno está matriculado só na sua disciplina no seu próprio país, e aí essa disciplina, ela ocorre por um tempo a essa colaboração, e isso fica registrado no CISGRADE e no CISPG. Tá? Por isso que isso tem que ser feito dentro de sala de aula, a gente sugere fortemente que seja feito dentro de sala de aula, dentro de sala de aula, que eu quero dizer, em uma disciplina, porque fica no CISPG e no CISGRADE, e depois aparece no histórico escolar dos alunos. Eu vou mostrar para vocês como é que isso aparece. Né? Acho que é algo importante também de vocês saberem, de falarem para os alunos, porque é algo que para os alunos é importante, uma comprovação de que ele teve uma experiência de internacionalização durante a graduação, durante a pós-graduação, uma experiência de internacionalização em casa, que está ali no histórico dele.
E para o professor também, porque isso fica marcado na disciplina dele, no CISGRADE e no CISPG, né? Bom, aí o que acontece, gente? Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Alguns exemplos para vocês de como é que isso foi feito no curso de engenharia, né? Isso aqui é uma classe de Guaratinguetá, né? Um professor da Unesp de Guaratinguetá. Ele dava um curso de robótica, introdução à robótica, que foi feito junto com a DePaul University nos Estados Unidos. E os alunos estavam em grupos, né? Durante a disciplina eles tinham que construir os robôs. E eles estavam em grupos mistos, alunos brasileiros com alunos estrangeiros, trabalhando juntos na construção dos robôs. E aí, durante alguns momentos, né, mais para o final da disciplina, eles realizaram as competições entre os robôs, aí essa parte foi feita síncrona. Vocês podem ver aqui, que aqui na frente da foto é a turma da Unesp de Guaratinguetá, e lá no fundo está projetada a turma da Unesp, a turma da DePaul University lá nos Estados Unidos, em Chicago. Então, os professores, é claro, fizeram todo um planejamento, os alunos foram trabalhando durante a aula, fora da aula, né, em seus grupos, e aí houve também o planejamento de sessões síncronas, em que eles conseguiram arrumar horários para que os alunos se encontrassem para essa atividade em conjunto que foi realizada aí da competição de robôs. Desculpa, passei uma reta. Aqui é um outro exemplo, né, de um professor da Unesp de Sorocaba, que fez uma colaboração com a DUOC, no Chile, e a disciplina desse professor, com a professora da DUOC, era sobre energias renováveis, né, e os alunos, então, foram divididos em grupos. Nesse caso, eles não conseguiram fazer sessões síncronas. Então, a gente fez todo um trabalho com eles por meio do Padlet. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta. O Padlet é essa ferramenta que vocês estão vendo aí, né? Ele é como se fosse um quadro onde você pode colocar um monte de post-its, né? E você pode customizar ele como você quiser. Há professores que usam esse Padlet para fazer a apresentação entre os alunos gravam vídeos, né, e se apresentam aos seus pares e comentam uns nos vídeos dos outros. Ele é uma ferramenta que lembra um pouco as redes sociais, né, então por essa possibilidade de poder comentar. Isso é muito legal, porque os alunos estão acostumados a usar isso, e isso facilita a interação entre eles, quando você não pode ter uma interação síncrona, né. A gente tem usado as duas coisas casadas, às vezes só o síncrono misturado com isso daqui, só o síncrono, só isso daqui, isso vai depender muito do que os professores podem fazer, quais são seus horários, né, toda a questão envolvida nessa parceria entre os professores. E aí, explicando para vocês o que eles fizeram aqui, o projeto teve uma primeira parte de quebra-gelo, exploração de questões culturais, e aí o projeto consistia em uma análise, os alunos tinham que fazer uma análise da matriz energética do Brasil e do Chile, de acordo com um roteiro que os professores deram para eles, né, realizarem esse estudo. Então, ele também estava ligado às ODS, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e era uma coisa real, que estava ligada, que os alunos estavam aprendendo e discutindo ali na disciplina deles, né, com o professor Antônio de Sorocaba, que era a questão da energia renovável. Então, esse foi um projeto muito interessante, né, que deu muitos bons frutos. O Antônio apresentou, inclusive, esse projeto com a professora da DUOC, já em congressos internacionais, né? Então, acho que são para dar ideias para vocês e mostrar o que é que pode ser feito, né, na área de engenharia. Nós temos também em outras áreas, mas a gente optou por trazer esses dois exemplos, né, Gustavo, para tentar mostrar algumas das coisas que já foram realizadas. Gustavo, se tiver algum comentário, alguma coisa que eu estou esquecendo, pode falar, viu? Bom, aí eu mostrei só esses dois exemplos, mas depois também eu posso, se houver dúvidas ainda, né, eu posso esclarecer um pouco mais. E como eu disse, a Graziele está fazendo um trabalho numa disciplina dela, né, dentro do Brave, aí na FEB. Então acho que depois já conversei com ela, pedi para que ela contasse um pouco sobre o que está acontecendo, como é que está sendo. Acho que é super importante ouvir de mim, mas ouvir também dos alunos, dos professores que estão implementando, né. E aqui, gente, como é que aparece isso no histórico escolar dos alunos? Vocês conhecem o histórico escolar de um aluno de graduação, né? Isso daqui lá no final a gente tem o cálculo, né? E tudo mais. Isso é um histórico escolar sujo, aquele ainda do aluno que está fazendo a graduação. Lá no final tem uma lista de observações, né? Então vejam que essa observação está ligada lá à disciplina em que teve o Brave, né? Então vai aparecer para ele, ó, disciplina
com o código tal, Fenômenos de Transporte, ministrada em 1 de 2021, cursada como componente de intercâmbio virtual no programa Brave, em parceria com a disciplina Transport Phenomena da Universidade Veracruzana do México. Então, é o que eu disse para vocês, uma vez que vocês insiram o Brave na disciplina, vocês vão pedir para sessão de graduação ou para a sessão de pós-graduação, dependendo do nível que é a disciplina, para que insira no Cisgrade ou no CISPG, há uma aba Brave, em que vai ser colocado o nome da disciplina do exterior com a qual vocês estão colaborando, o nome da universidade e o país. E isso automaticamente vai ser transferido para o histórico escolar dos alunos dessa disciplina ao final, quando a disciplina for consolidada. Bom, e aqui eu mostro também um exemplo da pós, né? A gente não teve ainda nenhum exemplo da pós na engenharia. Tem um professor de Guaratinguetá também que está em planejamento, ela deve ser, essa disciplina vai ocorrer no segundo semestre agora, mas como ela ainda não foi realizada, eu trouxe aqui um exemplo de uma disciplina já realizada, que foi realizada já 3 vezes, é uma disciplina que ocorre dentro de uma aliança global do print, né? Eu acho que esse exemplo é interessante, até para mostrar para os professores que tem redes no print, redes ou alianças globais, que o Brave é uma opção interessante para se trabalhar dentro da rede de pesquisa ou da aliança global, né? Porque as redes e as alianças, elas são focadas na mobilidade física, mas a gente pode aliar essa mobilidade física a atividades virtuais, a atividades de internacionalização em casa. Então, de repente, dentro da sua rede de pesquisa, você pode combinar com os seus colegas de dar uma disciplina em conjunto, né? Como é que seria isso, uma disciplina em conjunto na pós-graduação? Cada professor vai oferecer a sua disciplina no seu programa. Você oferece aqui no seu programa de pós-graduação da Unesp, o seu colega de fora vai oferecer a disciplina na universidade dele. Como eu disse, não há troca de créditos. Os alunos daqui vão se matricular aqui, na Unesp, e os alunos de fora vão se matricular lá, na disciplina dele. Mas vocês vão dar a disciplina em conjunto. E aí, no caso da pós-graduação, creio que não há limites, né, gente? A gente fala 4 a 6 semanas, mas já teve professores que fizeram a disciplina toda em conjunto. Isso é uma escolha. Há professores que fazem metade da disciplina em conjunto, há professores que fazem a disciplina toda em conjunto, né? Não há problema. Essa questão da decisão de quanto da carga horária vai ser dedicada ao intercâmbio virtual, às atividades em conjunto, é uma decisão dos professores, né? Que a gente pede que não seja, assim, menos de 3 semanas, porque daí é muito pouco para o contato dos alunos. A gente pede geralmente que seja ali de 3 semanas a mais, né? Então, essa é uma disciplina interessante que foi ofertada, que é regularmente ofertada, né, no programa de pós-graduação, que se chama Biodiversity Across Ecosystems. Então, tem toda essa... eu vejo que é interessante, desculpa que está aqui em inglês, eu peguei direto do site, né, onde o professor coloca, né, essa disciplina, e os alunos trabalharam em times, né, era a Unesp, uma universidade nos Estados Unidos e uma no México, que são os componentes dessa rede, né? E aí os alunos, então, tiveram aula com esses professores online, as aulas foram realizadas online, pelo Zoom, e os alunos também tinham que fazer trabalhos em grupos mistos, né? E ao final eles tiveram que escrever, né, uma proposta, um projeto, né, que era uma proposta para ser enviada a uma agência de fomento, né? E aí com os professores ajudando, guiando eles a pensarem nessa proposta. Então, isso foi interessante do ponto de vista deles pensarem como escrever um projeto, né, em conjunto com pessoas de outros países, como funcionam essas agências de fomento em diferentes países, e tudo isso com o pano de fundo dessa temática que eles estavam estudando na área da biologia. Então, acho que a gente traz algo novo para essas competências que podem ser criadas, né, a partir dessas atividades realizadas em projetos como este. Bom, esse era um exemplo, né? Acho que na engenharia a gente pode pensar em várias coisas também, só trouxe um exemplo para abrir portas para vocês pensarem nas redes e AGPs que vocês tenham aí, né, na FEB. E aí trago essa questão da língua, né? Então, acho que muitos de vocês podem estar pensando, meu Deus, mas como é que os meus alunos vão se comunicar com esses alunos de fora, né? E aí há várias estratégias que a gente usa, isso vai depender de professor para professor, vai depender da língua que é escolhida, né? E vai depender também de como a gente encara o que é falar uma língua estrangeira, né? Então, eu só trouxe duas
dois aqui excertos, a gente faz sempre um questionário ao final, né? A gente passa um questionário para os alunos, então o Gustavo me ajudou a escolher aqui alguns excertos que eu acho que são interessantes para a gente olhar nas respostas dos alunos, do feedback que eles deram, né? Um deles diz assim, recomendo o intercâmbio virtual, pois a troca de experiência com professores e alunos de outros países é enriquecedora, tanto no aprendizado da disciplina como na questão cultural. Então, acho que isso nos mostra, várias das respostas falam sobre isso, né, sobre como essa experiência é enriquecedora para eles, então é algo que a gente diz, mas que também a gente tem ouvido dos alunos, tem tido um feedback positivo nesse sentido. E no segundo, acho que é interessante, essa aluna fala, no início eu estava ansiosa. Claro, né? Você vai conversar com alguém que você não conhece, uma língua estrangeira, todo mundo fica ansioso, mesmo quem domina uma língua estrangeira, né? Porém, ao decorrer das atividades, percebi que era uma oportunidade única de aprendizado que impactará a minha formação. Eu acho que os elementos importantes daqui são esses. A gente não nega que realmente é uma atividade que vai trazer um pouco de ansiedade aos alunos, mas que nós temos todo um arcabouço para ajudá-los a preparar essas atividades, né? Pensar que atividades são melhores com esses alunos, eles falam essa língua estrangeira, melhor coisa escrita para eles poderem usar um Google Translate, para eles poderem se preparar, né, para essas atividades antes. Então, e quanto mais você dá instruções para esses alunos sobre o que eles têm que fazer, mais eles conseguem se preparar também para fazer isso em língua estrangeira. A gente geralmente também tenta formar grupos com alunos que têm um pouco mais de proficiência na língua estrangeira para que eles ajudem os colegas, né? Quando a gente faz um trabalho em grupo, nem todo mundo faz a mesma coisa. Você pode ter uma pessoa que se comunica, né, com o lado de lá. Então, a gente tenta sempre pensar nessas estratégias para facilitar. E a gente tem feito também hoje em dia, muitas atividades com países hispanohablantes, né? Acho que é importante a gente pensar nessa possibilidade da comunicação em espanhol, em portunhol, né? A gente tem que perder a vergonha de falar o portunhol. O portunhol é uma língua válida, é uma língua muito válida em cidades de fronteira. Se vocês vão lá para o sul, as cidades de fronteira ali, Paraguai, Uruguai, o pessoal fala portunhol, né? E se comunica. Então, é uma língua de comunicação, sim, válida, né? E a gente precisa se colocar para tentar falar, para a gente aprender realmente a falar, né? Para interagir na língua estrangeira para aprender essa língua estrangeira. Até mesmo pensar, né, eu venho da linguística, digo para vocês, pensar em estratégias de intercompreensão, né? Por serem duas línguas românicas, elas são línguas em que há possibilidade das pessoas se entenderem falando essas duas línguas. Na Europa, há muitos estudos sobre intercompreensão entre línguas românicas, né? Quer dizer, eu falando português e a outra pessoa falando espanhol, e a gente se compreende falando devagar. Escrevendo é mais fácil ainda, né? Mas o Gustavo está aqui de prova, a gente faz reuniões para apresentar professores com intercompreensão. Às vezes o professor daqui do Brasil está falando português bem devagar, o professor lá de fora, hispanohablante, falando espanhol bem devagar, e todo mundo se entende. Né? Então, é uma questão da gente rever o que a gente entende por comunicação em língua estrangeira e mergulhar de cabeça, né? Para fazer a coisa acontecer. Bom, gente, aqui é só rapidamente, né? Assim, a gente está fazendo uma pesquisa. Essa é a minha área de atuação, também minha área de pesquisa, a comunicação intercultural, comunicação em língua estrangeira, né? E nós realizamos uma pesquisa maior com esses questionários, né? Que a gente tem dos alunos. Inclusive, tem uma outra pesquisa também com grupos focais que nós fizemos com os alunos. Mas eu trago para vocês aqui só um dos quadros para mostrar como isso tem sido interessante para os alunos que já participaram, em termos de uma abertura, né, para a língua estrangeira. Acho que para os alunos e para os professores. Essa aqui é uma pesquisa sobre os alunos. A gente ainda vai fazer uma pesquisa com os professores também, mas a gente ouve relatos dos professores, né? Falar assim, olha, poxa, super legal, consegui, agora estou me comunicando bastante em inglês, bastante espanhol, estou praticando mais. Então, acho que é uma oportunidade para os dois lados, né? Mas na nossa pesquisa aqui, o meu foco hoje é mostrar para vocês, no caso dos alunos. Então, vejam que no nosso questionário, a gente tinha uma pergunta que dizia assim, durante o intercâmbio virtual, eu consegui me comunicar satisfatoriamente em língua estrangeira com os meus parceiros, né? É interessante que a maior parte diz que sim. E aqui era na parte aberta, porque eles tinham que comentar, né? A gente retirou a gente fez uma análise temática, né? E os elementos relevantes que aparecem para a gente do intercâmbio virtual, né? Do IV ali, é que ele se mostra realmente como um contexto autêntico de prática de língua estrangeira. Esses alunos descobrem que eles conseguem se comunicar. Já fiz 5 anos de inglês, achava que eu não sabia falar inglês, mas aí eu vi que eu consigo. Né? Consegui me comunicar em espanhol. Então, isso é muito interessante, tem acontecido. Realmente, eles são jovens, eles se viram para comunicar, né? Não que a gente não consiga também, mas só assim para a gente não ter medo de colocar, né, para os alunos esse tipo de atividade.
A gente vê muito essa questão da construção conjunta de significados na interação, na colaboração entre eles, né? Aqui no caso, a turma do outro país foi empática, paciente. Então, se a gente conseguir preparar bem as turmas dos dois lados, a gente consegue facilitar também a comunicação. A gente percebe muito nas respostas uma motivação para voltar a estudar língua estrangeira. Muitos falam, tinha parado, agora me motivei, vou voltar a estudar inglês, estou animado, vou voltar a estudar espanhol, vou começar a estudar espanhol. As pessoas se animam porque elas veem o uso real, o uso autêntico da língua. A questão é essa, a gente precisa encontrar contextos de uso autêntico para a gente se animar a querer aprender língua estrangeira. Né? Como nem todo mundo pode viajar, isso é um contexto primeiro que nos mostra ali como algo mais palpável, mais democrático, para a gente, né, conseguir envolver mais pessoas. E aí uma vivência também real, né, de comunicação real em diferentes modalidades, porque a escrita também é válida, não somente a fala. Então, a gente pensar em atividades também que envolvam a comunicação escrita. Todo mundo conversa por WhatsApp hoje, então, assim, não há por que a gente não pensar em WhatsApp também como uma ferramenta de comunicação ali para a realização das atividades, né, e tudo mais. Bom, isso aqui era só para mostrar para vocês, tentar dar um pano de fundo um pouco maior, que a gente se preocupa também com a questão da comunicação, que eu sei que deve ser uma das principais preocupações de vocês, né. Aqui são alguns dos dados do Brave, né, a gente já teve, desde 2018, 2017, a FAUBAI começou com o projeto, né, do programa Brave, participei de toda essa organização, estruturação do programa. A gente iniciou na Unesp em 2018. Né? E aí, na pandemia, o Brave cresceu, porque todo mundo foi para o online, né? E muita gente nos procurou, pensando, olha, agora como é que eu faço? Como é que eu faço com as minhas aulas aqui? O que o Brave pode me oferecer, né, para implementar algo diferente nas aulas? Então, cresceu bastante e a gente deu continuidade, porque, na verdade, agora mesmo voltando para o presencial, né, vocês, como eu falei para vocês, não precisa ser tudo online, não precisa ser tudo síncrono, né? Você continua dando sua aula presencialmente e esses alunos vão fazer um trabalho com seus grupos no seu próprio tempo, principalmente na graduação isso. Na pós é que a gente pode pensar em modelos que tenha mais atividades em conjunto pela flexibilidade, mas não é uma exigência, tudo é flexível, tudo vai depender do que os professores querem e podem fazer, né? Então, já temos vários docentes envolvidos, vários projetos, né? A gente quer que isso cresça cada vez mais na Unesp, porque a gente entende que é uma oportunidade de aprendizagem, de competências, de línguas, e para a gente inovar, né, o ensino da graduação e da pós, pensar em outras possibilidades de metodologias ativas para o ensino na pós e na graduação. Aqui, eu vou deixar o Gustavo falar um pouquinho, então, agora, que já falei bastante, né, Gustavo, sobre alguns dos projetos que a gente teve nos cursos e nas escolas de engenharia da Unesp. Exato, vocês podem ver aí nesse slide uma lista de algumas atividades, algumas disciplinas em que já aconteceu o Brave desde 2018, né? São só algumas que aconteceram em escolas e unidades de engenharia da Unesp. E como vocês podem ver nos nomes, várias delas são disciplinas que estão na grade curricular mesmo, já do curso, e os professores simplesmente incluem o módulo de intercâmbio virtual como parte, né, das atividades daquela disciplina. Também vocês podem ver que tem alguns nomes em inglês, são, por exemplo, aquelas duas últimas, são exemplos de cursos dados na pós-graduação, em que aí os professores têm um pouco mais de flexibilidade para criar novas disciplinas. Mas isso também acontece na graduação, né, Ana? É possível, é claro que tem todo esse disciplinas trabalho, eletivas, né? Pode ser feito numa disciplina eletiva também. Exato, de criar umas disciplinas eletivas mais específicas para tratar dessa questão do intercâmbio virtual, né? Mas o importante é ressaltar sempre isso, que você não precisa criar do zero uma disciplina, você inclui a atividade de intercâmbio virtual dentro de uma disciplina que já está na grade curricular e que os alunos já vão fazer, certo? Acho que pode passar já, Ana. Aqui era só mais um exemplo, né, de algumas das disciplinas de engenharias. Aqui também algumas instituições, é importante falar que nós temos colaboradores de vários países, nós temos uma rede latino-americana muito forte, né, com os países hispanohablantes daqui, mas também países da América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá, países da Europa, temos alguns países do continente africano e asiático também que colaboram, né? E geralmente as colaborações têm esse
Fator da língua, né? Que mesmo com países que não têm como língua nativa o inglês ou português ou espanhol, acaba sendo em uma dessas 3 línguas a colaboração. Isso é importante de dizer também. E só, desculpa, Gustavo, acho que a gente, essas são as universidades, né, a gente busca parcerias para os nossos professores. Vocês devem receber, geralmente, um e-mail que eu envio sobre a Partnering Fair, né, que é a feira de parcerias que o Sul Coil Center faz, que reúne vários coordenadores de universidades de todos os lugares do mundo, que buscam parcerias para os seus professores para a realização desse tipo de atividades. Então, essas são algumas dessas foram trazidas por nós de Partnering Fairs. Outras foram trazidas pelos próprios professores. Às vezes o professor já tem uma parceria, tem uma parceria lá na Grécia, queria fazer com esse meu colega, sem problemas. A gente faz uma reunião, explica o Brave, busca entender, né, quais são as disciplinas, como é que a gente pode ajudar no planejamento. Então, pode ser tanto da nossa parte, né, de ajudar nessa busca por uma parceria internacional, como uma parceria que você já tem, talvez em Portugal, por exemplo, né, que também facilitaria a questão da língua. Nós tivemos, como o Gustavo falou, uma parceria na África, tivemos uma parceria de um professor com a Universidade de Moçambique, que foi um aluno, na verdade, foi um aluno de doutorado dele, que veio de Moçambique, fez doutorado com ele aqui, quando ele voltou para Moçambique, eles implementaram o Brave juntos, ele aqui, né, e esse aluno que dando aulas lá, e na universidade lá, então fizeram essa implementação. Essa questão das parcerias é bem aberta, e a gente auxilia nessa parte. Exato. O bom é que muitas instituições já têm uma coordenação, né, de intercâmbio virtual que facilita o processo, e muitas delas também oferecem uma certificação daquela universidade para os nossos estudantes, e às vezes até alguns módulos, cursos preparatórios para os professores que vão colaborar com aquelas instituições. Exatamente. Algumas delas, né, por exemplo, no México, né, eles têm alguns cursos, assim, eu também geralmente mando e-mails divulgando esses cursos para os professores fazer esse módulo de preparação ou cursos sobre COIL, sobre Virtual Exchange, antes, né, de implementar essas atividades. Sim. Ok. E aqui teve uma outra, né, Gustavo, se você sim, rapidamente. Então, a gente vê que o intercâmbio virtual acaba sendo uma espécie de porta de entrada para outras atividades colaborativas, né? Porque o Brave está acontecendo ali no nível da disciplina, do ensino, né, colaborativo, mas a gente tem um exemplo desse programa aqui, ó, que é o PI2C, Programa Internacional de Iniciação Científica, que é uma iniciativa da Católica de São Pablo, no Peru, que nos convidou, viu que nós participávamos, né, de colaborações de COIL, de Brave, etc., e nos convidou para fazer uma colaboração no nível da pesquisa, né? Então saiu do ensino e foi para a pesquisa, em que os professores daqui de São João da Boa Vista e Itapeva, em Engenharia Elétrica e Telecomunicações, tinham os seus alunos para serem orientados nesses grupos internacionais com professores do Chile e do Peru, né? Uma espécie de projeto de iniciação científica de curto prazo. Eram 3 meses, rapidinho, mas dava para tocar em questões que são comuns entre os 3 países, né? Então, a gente teve redes 3G, 4G, 5G, internet das coisas, softwares de scanner e impressões 3D. Foi muito legal, e isso é um exemplo, então, de um projeto que surgiu da ideia do intercâmbio virtual, mas foi para a esfera da pesquisa. Isso pode acontecer, e, inclusive, nós estamos já planejando a nossa participação da Unesp no PI2C de 2023. Durante o mês de maio, nós vamos chamar os professores da Unesp que têm interesse em participar. Isso é uma iniciativa da Escola de Engenharia Elétrica e Telecomunicações do Peru, né, da Católica de São Pablo. Por isso, os professores de Engenharia Elétrica e Telecomunicações da Unesp, que tiverem interesse em participar, podem entrar em contato com a gente vai fazer uma chamada também durante esse mês, para participar desse projeto que acontece no segundo semestre de 2023. E ele é extracurricular, ele não faz parte de uma disciplina, mas é um projeto separado, muito interessante, e quem quiser mais informações, por favor, entre em contato que eu vou ficar feliz em ajudar, que eu estou participando bastante desse PI2C. Sim, então, exatamente, a gente está agora montando essa próxima edição, Gustavo está colaborando também diretamente, né, com o pessoal da Católica de São Pablo nisso,
E temos uma reunião, inclusive, amanhã, né, Gustavo? E aí a gente vai passar mais detalhes para vocês e buscar os professores que têm interesse em participar, então. Geralmente a gente faz um planejamento, as ações, mesmo as ações do Brave, dentro de disciplinas, a gente sempre sugere, né, que as pessoas, por exemplo, comecem a planejar agora para uma disciplina no segundo semestre, ou no segundo semestre para disciplinas do outro, né, no outro ano. Então, que haja um momento, é importante que haja todo um planejamento para que a gente tenha uma interação ali entre os alunos mais estruturada. Então, a gente manda para vocês. Eu vou depois enviar esses slides, e a gente pode enviar também né, informações sobre o PI2C, se alguém tiver interesse em participar. E também, gente, mesmo que vocês não sejam, que vocês sejam de outra área, vocês tenham interesse, nos mandem as informações sobre as disciplinas de vocês. A gente vai mandar um link de formulário, porque a gente faz essa busca de parcerias para vocês nas feiras, né? Vai ter uma Partner Fair na semana que vem, a gente já pode incluir o nome de vocês nessa busca. Bom, se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre o Brave, sobre as disciplinas que já foram realizadas, né? A gente lá tem o site do Brave que está ligado ao site da Arex, né? Então, se vocês quiserem entrar direto nele, ali é www.unesp.br/brave, né, /brave, e aí vocês caem no nosso site que tem vários materiais de apoio, nossa videoteca, e nesse disciplinas já realizadas, a gente mostra um rol ali de disciplinas realizadas em diferentes unidades da Unesp, com explicações sobre o que aconteceu, como é que foi. Vocês vão ver que são diferentes formas de se trabalhar nas diferentes áreas do conhecimento, né, e que podem dar insights também para como vocês podem realizar isso na área de engenharia, né. O Gustavo colocou aqui o site, né, e também o link para professores interessados. Isso, depois a gente envia tudo isso para vocês por e-mail. Bom, aqui também tem um livro no repositório na nossa biblioteca, né? O livro foi um livro que eu e o Celso organizamos, contando a história do Brave. Se alguém tiver um interesse em ler, nós contamos desde lá dos primórdios do Brave, em 2018, como que ele foi implementado, como uma estratégia de inovação para o ensino de graduação, né, naquele momento, e que como é que ele, na verdade, hoje ele já, né, depois de 5 anos, ele tem todo um contorno, né, mais amplo, mas ele conta toda essa história de como foi feita a implementação do Brave, e os primeiros professores que realizaram também trazem relatos de como eles realizaram isso nas suas disciplinas em 2018, 2019, isso no pré-pandemia, né, então isso todo, tentou a gente só lançar o 2 agora, o Brave, depois da pandemia, né, tomou uma outra forma e uma outra proporção também. Mas se vocês quiserem, depois vocês vão ver no slide, esse é um livro que dá para vocês baixarem na biblioteca, está na biblioteca da Unesp, no repositório. E a gente tem as nossas redes sociais, né? A gente está divulgando bastante coisa, porque a gente quer que as pessoas conheçam melhor, as pessoas ouviram, muita gente já ouviu falar do Brave na Unesp, mas não entende, não sabe exatamente o que ele é, né? Então a gente está trazendo agora muitas informações, divulgando bastante o Brave nas redes sociais, a gente tem o Instagram, sai histórias do Brave, histórias de professores realizando o Brave, né? Então a gente tem tentando mostrar isso mais em tempo real, tanto para professores quanto para alunos, se vocês quiserem seguir a gente no Instagram, também no Facebook, para quem gosta mais de Facebook, e aqui, de novo, o nosso website. Então, tem informações diferentes, né, ali no website, como vocês viram, eu mostrei, ele já é mais fixo com as informações, e nas redes sociais a gente vai alimentando, então, tudo que vai acontecendo no programa Brave, coisas que vão surgindo. Acho que é isso, gente. Acho que antes da gente finalizar, eu queria pedir para a Graziele se ela poderia apresentar o que ela tem feito, o que ela está fazendo, né, do Brave na disciplina dela. Eu vou parar aqui a minha apresentação. Deixa eu ver como eu interrompo o compartilhamento. Imagino que vocês devem ter dúvidas, perguntas, mas talvez a gente puder, primeiro a apresentação dela e aí no final, né, a gente abrir uma conversa, se possível. Olá. Pessoal, boa tarde para todos. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Gustavo, meus amigos. Eu vou tomar a liberdade de ficar sentada para ficar um pouquinho mais fácil de falar com vocês, tá? Porque eu vou mostrar, na verdade, o nosso resultado do trabalho de uma das disciplinas
que eu tenho desenvolvido aí com o professor do Tecnológico de Monterrey, juntamente com o Gustavo, que sempre tem me acompanhado aí em o planejamento das disciplinas, e o Arturo, que é, no caso, o coordenador lá do Tecnológico de Monterrey, que tem me ajudado nessa disciplina específica, né? Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês e vou contar um pouquinho da história, né? Eu me cadastrei no link que na verdade, não, a Ana me enviou, no primeiro momento, né, todas as universidades que tinham interesse em fazer essa colaboração internacional, né, esse intercâmbio virtual. Eu procurei, encontrei 2 professores de interesse. Encontrei o Juan Carlos, né, que é do Tecnológico de Monterrey, e a professora Alejandra, que também é do Tecnológico de Monterrey. Enviei um e-mail para a Cristina e pedi para Ana Cristina e pedi uma ajuda para ela. Falei, olha, eu gostaria de entrar em contato com esses 2 professores, que eu acredito que a gente consiga trabalhar junto aí na disciplina, né? Assim que ela entrou em contato, fizemos a primeira reunião, as primeiras reuniões, para a gente entender mais ou menos a disciplina de cada um, saber o que cada um esperava ali dentro do conteúdo, né? Porque eu acho que essa é uma das grandes, talvez, dificuldades e insegurança dos professores, né? Saber como que a gente vai encaixar algo que a gente precisa cumprir de habilitação técnica, muitas vezes, para os nossos alunos, né? Principalmente quando a gente fala em engenharia, dentro, muitas vezes, de áreas que são um pouco diferentes, né? E eu acho que essa experiência aqui, que é a primeira experiência minha, né, de módulo no Brave, ela traz muito isso. Por quê? Porque a minha ideia, né, foi atender a disciplina de hidrologia e, juntamente com uma disciplina de introdução à filosofia aplicada às questões ambientais, né? Então, foi praticamente um módulo muito interdisciplinar, né, com habilidades aí, inclusive, de aprendizagem básica de filosofia, que eu acho que é extremamente importante hoje, no mundo hiperconectado, onde as questões éticas e filosóficas estão, né, cada vez mais relevantes, né, principalmente quando a gente fala em inteligência artificial, é o grande calcanhar, e eu acredito, né, que é o grande calcanhar de Aquiles no desenvolvimento técnico e tecnológico do nosso mundo hoje, né. Então, a gente fez algumas reuniões iniciais com o professor Juan Carlos, né. O Gustavo sempre acompanhou a gente em todas as nossas reuniões, ou na grande parte das nossas reuniões, né, porque o que acontece? Os 2 professores têm as suas demandas, né, de avaliação, de aprendizagem, e a gente conversa para que juntos possamos propor atividades avaliativas ou atividades colaborativas para que ambas as disciplinas sejam atendidas, né? Então, esse é um dos nossos desafios. Então, a gente, no Tecnológico de Monterrey, eles montam um site onde a gente preenche previamente, né, conjuntamente, alguns documentos. A partir disso, os nossos assessores e nós mesmos, a gente vai preenchendo um site, e esse site fica disponível para os alunos e para os professores também para nossa consulta, né? Então, a gente tem lá no site, esse aqui é o módulo da disciplina de hidrologia, né, que eu estou trabalhando, eu estou finalizando, essa é a última semana de atividades com os meus alunos, né? Então, a gente tem uma descrição geral do que é, né, o Brave ou o COIL, né, dependendo aí da nomenclatura que a Ana Cristina falou pra gente, cada universidade trabalha com uma nomenclatura diferente. A gente tem a apresentação das 2 universidades, né, para que os alunos, os alunos da Unesp conheçam o Tecnológico de Monterrey e o pessoal do Tecnológico de Monterrey também conheçam a Unesp, né? E por que a gente precisa desse tipo de intercâmbio e qual a metodologia que a gente trabalha, né? Então, a metodologia é basicamente dividida em 3 blocos, né? Geralmente, a primeira semana é uma semana onde os alunos, inclusive, e nós mesmos também, os professores, vamos nos conhecer, vamos nos apresentar. No segundo bloco, vamos ter atividades aí colaborativas entre os grupos de alunos, né? Vão se comunicar de diferentes formas, em diferentes línguas, nas mais diferentes plataformas, né? A escolha dos alunos. E depois da atividade colaborativa, a gente tem reflexão final, que a gente pode ter produção de vídeo, depoimento dos alunos, né?
e também um feedback para os professores, para que a gente melhore em alguns aspectos, né? O que eu já venho solicitando para os meus alunos ao longo aí da realização das atividades, tá? Aí a gente tem também uma descrição dos objetivos, né? Então a gente sempre procura linkar os nossos objetivos do módulo com os objetivos do desenvolvimento sustentável, com o que a gente tem trabalhando, né? De informação geral, a gente também tem informações gerais, né? O Tecnológico de Monte Rei, como o Gustavo falou para a gente, ele oferece um certificado para todos os alunos participantes, sejam eles da Unesp ou do Tecnológico mesmo de Monte Rei. O que é muito interessante e os alunos ficam extremamente interessados, né, nesse tipo de documento, de certificado, né? Então, é muito legal. E aqui a gente tem também uma descrição das ferramentas virtuais que a gente utiliza e partimos já para as atividades, né? A gente tem os calendários, então aqui os alunos têm a disponibilidade de todos os calendários, quais são as atividades colaborativas, quanto, né, de nota, vamos deixar assim, né? Eles vão ser avaliados em cada uma das atividades, né? E os detalhes também de qualificação, que nesse caso aqui, com o Tecnológico de Monte Rei, está vinculado à resposta de um formulário de avaliação, né, do que foi o módulo do Brave, né? Então, essa é como nós estamos fazendo juntamente com o Tecnológico de Monte Rei. E aqui já começa que já são atividades que a gente fez, né? A gente teve reuniões semanais no Zoom. Não foram reuniões, não foram reuniões no horário de aula, porque a diferença de fuso horário são 4 horas, né? Então a diferença de fuso horário era muito grande e a gente não conseguiu chegar aí, né, realizar as mesmas atividades nos horários de aula das 2 disciplinas. Então o que a gente fez? A gente marcou, geralmente era segundas-feiras, às 8 da noite, né? Que a gente tinha reunião síncrona, semanal, para se apresentar, para falar das atividades, né? Alguns alunos não puderam participar porque tinham outras disciplinas e, enfim, outros compromissos, mas gravamos as reuniões e disponibilizamos para os alunos, né? Mas a maioria, a grande maioria, 99% participou, respondeu, foi muito legal essa interação também. A gente iniciou as atividades com o Flip, né? O Flip, ele é uma plataforma muito interessante para a gravação de vídeo e ele tem uma tradução simultânea na língua que você escolher. A tradução não é muito boa, né? Mas auxilia bastante quem está aprendendo a língua, não compreendendo algumas palavras específicas, né? E foi muito interessante eu assistir todos os vídeos dos alunos, né? A gente pediu 2 vídeos, a gente pediu um vídeo de apresentação e um vídeo sobre a cidade que eles estão, né? E alguns aspectos sobre a água, porque a gente ia trabalhar sobre a água, né? Então já começar a introduzir um pouquinho esse conceito. E foi muito interessante, eles fizeram, assim, vídeos incríveis, com efeitos especiais. Alguns falaram espanhol, outros falaram inglês. Alunos mexicanos falaram um pouco de português, então a gente teve, assim, uma interação muito legal nesses vídeos com eles, né? E então foram 2 vídeos e depois eles teriam que comentar o vídeo dos colegas, né? Então foi bem interessante. E depois a gente veio para o bloco de atividades colaborativas, né? Então a gente tinha as equipes, as equipes foram divididas de forma aleatória, né? Mesclando alunos da Unesp e alunos do Tecnológico de Monte Rei. Nosso primeiro passo, né, para as atividades colaborativas foi conhecer um pouquinho das raízes ideológicas da crise ecológica e hídrica, né? Isso pegando um pouquinho já da filosofia, que é a parte que o professor Juan Carlos trabalha, né? E aí foi muito interessante porque ele propôs alguma atividade o que os alunos tiveram que entregar foi mapas mentais de um texto sobre o Renascimento e o humanismo, né? Então, como o Renascimento modificou a relação do homem com a natureza, né? E como isso se reflete hoje na nossa realidade de uso, consumo, e especificamente depois a gente ia trabalhar isso com a água,
né? Então, a gente teve vários mapas mentais muito interessantes. Até eu fiz um, porque eu falei, não, vou ler aqui, vou dar um exemplo, aprender um pouquinho sobre filosofia, né? Então, e os alunos também foram comentando, né, gostando um dos outros, elaboraram infográficos, mapas mentais muito bonitos, né? Então, a gente vê que eles têm ali um domínio de ferramentas muito interessantes, né? Então, a gente teve esse resultado aqui. E depois, eles também teriam que elaborar de forma conjunta, né, os resultados mesmo. Aqui era algo bem teórico sobre o que é humanismo, o que é renascimento, e aqui é algo bastante já aplicado, né, à vida cotidiana do resultado do humanismo e renascimento às questões ambientais hoje, né? Então, isso é que eles já fizeram em conjunto com os alunos, né, os alunos mexicanos e brasileiros, né? E, por fim, aqui, como terceira atividade aqui, a gente fez como passo 2, né? Já foi uma análise de condição hídrica, que foi uma atividade individual, que era uma atividade de leitura de um texto e preenchimento aqui de palavras-chave, né? Onde a gente teve um resultado, então, de uma nuvem de palavras-chave ali, tanto em português quanto em espanhol, né? E, por fim, uma atividade em grupo, onde eles deveriam fazer uma série de comparações, né, entre alguns aspectos de segurança hídrica no Brasil e no México, né? Então, foi bem interessante avaliar como eles fizeram isso, né, conversando com os amigos. Alguns conversaram pelo WhatsApp, outros conversaram por e-mail, né, e foi super interessante até entender um pouquinho o acesso à informação desses dois países, né, quanto à cobertura de disponibilidade de água tratada, esgoto tratado, né. Então foi muito positivo essa colaboração entre os alunos. E essa semana, né, vamos ter a nossa última reunião, né, de reflexão final. Hoje eles devem enviar os últimos vídeos, né, e amanhã a gente vai ter a nossa última reunião às 20h com todos os alunos, né, então eles devem estar trabalhando agora aí de forma conjunta, né, para que eles possam, então, postar essa reflexão final, que deve ser um vídeo aí que todos vão gravar e vão editar juntos, né, então, e depois avaliar a experiência, né. E assim, como pontos extremamente positivos, a colaboração com professores de outras universidades, né? Eu tive assim um plus de aprendizagem em diferentes plataformas, né? Conheci diferentes possibilidades e plataformas para gestão de informação, gestão de conteúdo, né? O Gustavo mesmo sabe, a gente tem se encontrado aí de forma semanal desde o final do ano passado, praticamente, né? Então, a gente tem aí se reunido semanalmente, o que a Ana Cristina falou, né? Eu tenho praticado o meu espanhol, o meu portunhol semanalmente. Há semanas em que não funciona muito bem, né? Mas em outras está melhor. Mas é muito positivo, e eu vi assim que os alunos eles se engajam muito em participar daquelas atividades, em fazer algo que seja diferente e aplicado, né? Então, eu estou extremamente feliz assim com essa parceria, né? O Tecnológico de Monterrey, eu irei iniciar no final de maio outra parceria, né, com a professora Alejandra e o professor Ângelo, que também só que vai ser na minha disciplina de tratamento de águas residuárias, né, então vai ser muito interessante também. E aqui a gente tem a equipe, o professor Juan Carlos e eu, né, com a inscrição, e teremos então o final das nossas atividades nessa semana, né. E tem sido extremamente gratificante e muito legal trabalhar com os alunos também do México, né? A gente se trocando informações, fazendo as reuniões em períodos que não são de aula, mas eu vejo que os alunos têm interesse em participar desse tipo de formação, né? E diferente, específica. E algo que o Gustavo falou é muito presente, né? Que o Brave é uma porta de entrada para outras colaborações.
Porque, por exemplo, com a professora Alejandra, né, ela trabalha com processos biológicos como eu, a gente já tem aí projetos, eu já enviei projetos, né, juntamente com ela para fomento aqui no Brasil, para a gente trabalhar junto em projetos de pesquisa e também projetos de extensão, né? E também ela já me fez convites para que eu auxilie, também faça parte de equipes lá dos projetos de extensão e projetos de pesquisa no Tecnológico de Monterrey, né? Então, é muito legal e a gente encontra aí, né, professores que estão como nós, né, cheios de atividades, trabalhando bastante. E a ideia, né, tanto que eu já conversei com a Alejandra, com o professor Juan Carlos, é a gente manter anualmente, né, na minha disciplina, eu quero manter anualmente os módulos de Brave, né, para que a gente possa aí já ter, vamos dizer assim, um aproveitamento daquilo, do planejamento que a gente já fez, fazendo melhorias, fazendo adaptações, né, mas também que os alunos, os veteranos, já falem para os que vão fazer a disciplina, que vai ter, né, um módulo diferente, que vai ter algo ali que vai ser um diferencial. E sempre pensando nessas habilidades, nessas soft skills, né, de comunicação, de trabalho em equipe, de trabalho remoto, né, de adaptação a fuso horário, né. Então a gente vai aprendendo e a gente aprende muito nesse processo, assim, tenho gostado bastante. E algo assim que eu vejo que o Tecnológico de Monterrey faz é unir professores da mesma unidade, né, que podem ter disciplinas que são parecidas, né, para oferecerem, ou unidades diferentes, para oferecer disciplinas em conjunto. Então, acredito que essa também pode ser uma oportunidade para os professores daqui da unidade da engenharia, né, e de outras engenharias da Unesp, de oferecer disciplinas de forma conjunta, né. E algo bastante importante também é que essas atividades, né, dos módulos Brave, que eu falo módulo para os alunos, né, eles são já contabilizados como uma prova, né. Então, a gente geralmente faz 3 avaliações, tem a primeira prova, a segunda prova, né, e a terceira já é essa participação, toda essa avaliação, a gente tem uma ficha de avaliação e acompanhamento dos alunos, né, para que eles também sintam, né, que aquele trabalho, né, vai ser recompensado. E, como a Ana Cristina falou, só de ter também no histórico deles, eles também têm muito, né, interesse em ter esse tipo de resultado no trabalho deles, né. E assim, gente, caso algum professor aqui da unidade tenha alguma dúvida, né, eu também me coloco à disposição para auxiliar vocês. E eu antes de chegar aqui na reunião, eu recebi um outro e-mail de uma outra professora de uma universidade, acho que do México, também querendo fazer uma parceria, né? Então, assim, tem professores aí que estão procurando parcerias, e o nosso grande desafio é, vamos dizer assim, encontrar esse ponto de contato, de união entre as disciplinas, né? E a Ana Cristina e o Gustavo, eles têm esse background para nos ajudar nisso. Então, caso vocês encontrem um parceiro, mas tenham dificuldade em encontrar aquele ponto de contato, eles nos ajudam a fazer essa intersecção entre as disciplinas e para que a gente possa trabalhar de forma conjunta. E acho que é isso, gente. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. E, Ana Cristina, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Graziele. Foi ótima a sua explicação, porque a gente pode ver exatamente tudo o que acontece, né, numa disciplina. E ouvindo dos próprios professores que estão realizando, eu acho que isso é muito válido. Se você me permitir até, vou colocar a sua fala no nosso Instagram. A gente conversa sobre isso. Sim, pode colocar tudo isso. Se alguém tiver alguma pergunta... Então, peraí, vamos levar o microfone. Você habilita o microfone? Tá habilitado. Vou lá sentar lá. Deixa eu virar aqui. Grazi, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, né, por essa troca que você está fazendo. E eu fiquei com algumas dúvidas, assim, na prática.
A primeira delas é se houve mesmo esse casamento no sentido do cronograma. É isso, vocês estabeleceram um cronograma juntos, você e o Juan. Isso, a gente... O Mesmo pessoal, sendo disciplinas diferentes. o pessoal do Tecnológico de Monte Reis trabalha em blocos de formação. E aí a gente fez o nosso módulo do Brave bem no bloco de formação deles, né? Aí eu escolhi também um mês que pra gente é mais tranquilo, que os alunos não têm muita prova, né? Então a gente... Então não é o curso todo. Não. É um módulo, Cinco, digamos assim. foram 5, no caso, com o Juan, são 5 semanas de atividade. Entendi. Com o pessoal com a professora Alejandra, vão ser só 4 semanas de atividade. Isso porque a gente fez várias reuniões e chegamos num consenso de que essas semanas seriam suficientes para a gente trabalhar o conteúdo e se adequariam tanto ao calendário deles quanto ao nosso. Legal. E esse site que vocês criaram é deles? Parte deles? Parte deles, eles já têm algo bem organizado, então a gente só preenche lá. Poderia ser substituído pelo nosso Moodle. Poderia, tranquilamente. Legal, Grazi. E os grupos, assim, o grupo deles lá é grande também, de alunos? Do professor Juan Carlos não é muito, são acho que 16 alunos e meus são 40. Então, nesse caso, os brasileiros foram a maioria. Mas com a professora Alejandra e a professora Angel, os meus alunos acredito que vão ser 12 e os deles vão ser quase 60. Então, a gente vai ter uma grande quantidade mais de alunos do Tecnológico de Monte Reis. Legal. Legal. Aí eu tinha uma pergunta para a Ana Cristina para fazer. Oi, Ana. Tudo bom? Tudo bem, eu te conheço, viu, Ana, daqui de Bauru, logo você vai lembrar de mim. Eu não estou te vendo. Onde que você está? Lá no fundo. Ah, estou vendo agora. Como que você chama mesmo? Desculpa. Juliana Mondelli. Amiga do seu... Juliana Mondelli. Claro que eu conheço você, Juliana. Oi, Cris. Tudo bom? Tudo bem, e você? Legal. Aqui. Aí. Tudo bem, que prazer em ver. Tá bom. Não, Ana, então, a gente está para receber um professor do Uruguai, tá? E ele montou já, a gente planejou alguns cursos, 2 cursos. E ele vai dar de maneira tanto presencial como por videoconferência. Isso teria como a gente cadastrar por meio do programa do Brave ou não? É diferente? Então, a questão que você tem que pensar é a seguinte: ele vai envolver alunos lá do Uruguai também, nessas aulas? Não, né? Agora não, mas é futuro. Porque ele vai dar algumas aulas online e algumas presencialmente na FEB. Oi, Ana, professora Heraldo aqui de Engenharia de Bauru. Oi, Ana. A gente esteve junto na Print, naquela reunião da Print. Eu vim aqui achando que ia encontrar você. Eu e a Juliana viemos felizes aqui. Poxa vida. De encontrar só com o virtual. Então, a história é assim, ó, através daquele acordo da AUGM, a gente está com esse professor para cá. Ele vai participar de algumas atividades e 2 professores, acho que a Juliana, uma e o outro colega, querem começar a fazer ações parecidas com essas que a Grazi mostrou com alunos de graduação. Só que assim, ele é da Udelar, né? Não sei como é que a gente faz esse acordo e procurar um parceiro fora. Então a pergunta é assim, como é que a gente começa um acordo para fazer programas do Brave com a universidade no Uruguai, inicialmente com esse professor, talvez ampliando um pouco mais com os parceiros dele lá. Porque ele é um professor que a gente conhece, ele estudou aqui, ele tem uma ação muito forte na parte de ensino. E a universidade dele é uma universidade importante, e acredito é um parceiro interessante para essa finalidade também. Então, como é que a gente faz isso para viabilizar possíveis ações do futuro com alunos de graduação com o pessoal dessa universidade? Então, o ideal seria a gente marcar uma reunião com ele para explicar essa proposta,
do Brave e do COIL, porque pode ser que eles não tenham isso lá. O que ele vai vir fazer é interessante, ele vai dar aulas online, vai vir para o Brasil também para dar aulas presenciais. Mas nesse momento que ele estiver no Brasil, a gente podia conversar com ele sobre uma futura disciplina que vocês podem dar juntos, né, no Brave, e aí vocês dariam aqui, ele daria lá, essa disciplina, e aí a gente colocaria os alunos em contato. Então, poderia usar esse momento que ele vai estar no Brasil para a gente fazer uma conversa com ele, um planejamento dessa outra disciplina, que vai ser quando ele vai estar de volta. Porque o que ele vai fazer como professor, ele mais ou menos é um professor visitante, né? Que ele vai dar aulas na FEB, se constitui também como uma atividade de internacionalização, como professor visitante, mas não como intercâmbio virtual. Porque o intercâmbio virtual, a gente precisaria colocar os alunos dele em contato com os de vocês. Então, precisaria ter uma disciplina dele, ou de algum outro colega dele lá, né, da UDELAR, trabalhando em conjunto nessa disciplina. Precisaria ter alunos de lá da UDELAR também. E aí, Ana, pelo que eu estou entendendo, não só participar, então, por exemplo, não bastaria os alunos assistirem, mas desenvolver uma atividade. Uma atividade em conjunto? Desenvolver atividades em conjunto. Então, porque não adianta só disciplinar, nós vamos fazer 5 encontros síncronos, e aí os professores vão ficar falando o tempo todo, né? O ideal é que haja um momento que os professores vão falar, que haja um momento que os alunos vão trabalhar em conjunto, ou pode ser fora do horário de aula, mas tem que ser dado um trabalho para esses alunos fazerem fora do horário de aula, para eles apresentarem ali depois uns para os outros. Precisa ter essa interação e trabalho conjunto entre os alunos. Então, ele vai ficar 2 semanas com a gente, e aí a gente tenta marcar com você uma reunião rapidinha para explicar para ele algumas coisas e ver se ele tem esse interesse, e de repente pode ser um parceiro interessante. Com certeza. Tá ótimo. Vocês já têm a data que ele vai estar no Brasil? Ele chega na semana que vem já. Ele chega nesse domingo, ele chega aqui, fica 2 semanas com a gente. Vocês conseguem agendar algo, né? Mas mesmo que a gente não consiga, a gente consegue passar algumas informações para ele e marcar quando ele voltar. Mas se conseguisse fazer entre essas 2 semanas, sim. Tá? Vamos marcar assim. Me escreve um e-mail, por favor, e a gente tenta marcar, por exemplo, na semana que vem, né? Ou na semana do dia 15. Às vezes eu consigo até pessoalmente, a gente se encontra pessoalmente. Então, é isso. Achou uma razão a mais para visitar a gente. Não é? Com certeza. Pode ser, né? De repente a gente faz uma reunião presencial com ele, como ele vai estar, né? De repente a gente faz essa reunião presencial, explica para ele o projeto, tenta começar um pré-planejamento antes dele voltar para lá, porque depois fica mais fácil a gente continuar o planejamento online depois desse encontro presencial, sabe? Eu acho que seria um bom marco inicial para a gente estabelecer aí a estrutura da colaboração no Brave. Legal, a gente vai mandar esse e-mail para você, copiando ele, explicando para ele tudo. Quem sabe a gente consegue, além de se encontrar, fazer um projeto acontecer com essa pessoa. Legal. Com certeza. Ok, combinado. Mais alguém, entendeu? Vamos passar aqui para o professor Rodrigues. Aqui dá um pouco na frente mesmo, não precisa ficar mexendo também. Bom, quero agradecer a todos que participaram. Eu tenho uma perguntinha antes de encerrar, que é o seguinte: nós estamos entrando agora com a curricularização e nós temos algumas situações de forma de curricularização. Algumas são vinculadas à disciplina e, para mim, tranquilo, caberia o formato tradicional. Mas tem também aquela parte que seria só projetos, né? Mas conta como parte da grade curricular, mas o projeto ele não é vinculado a uma disciplina. Esse tipo de ação cabe também, digamos assim, sei lá, do outro lado tem uma disciplina que tem um projeto e aqui tem alguém que tem um projeto que conta na curricularização. Isso entraria, é possível esse tipo de parceria também, ou você acha que essa não? Eu acho que sim.
Eu acho que isso tudo vai depender do professor que a gente encontrar também do outro lado, né? Depende da universidade do outro lado. E a gente tem que pensar sempre que tipo de... como que esse aluno tá ligado a essa disciplina ou a esse projeto, né? E que, se ele vai poder desistir ou não. Porque um dos problemas que a gente pode enfrentar é, se aqui isso é um projeto e do outro lado isso é uma disciplina, a gente tem que tomar cuidado só com evasão do lado de cá e não do lado de lá, não, né? Porque isso geralmente vale nota. Como a Graziele colocou, né? A gente sempre sugere que seja uma atividade importante da disciplina, que substitua uma prova, né? Que seja um trabalho, para que os alunos vejam que é algo que vai demandar esforço, né? E que vai ser um esforço recompensado também, que vai ter uma das atividades, uma prova que ele faria, ele não vai fazer porque vai ser esse trabalho que vai ser a nota dele. Então, acho que no projeto a gente teria que tomar esse cuidado com a questão da avaliação, como é que os alunos são avaliados dentro do projeto, né? Para que haja uma equidade também aqui e lá, porque do outro lado, geralmente isso é feito dentro de disciplinas. E os alunos vão ser avaliados. Então, aqui a gente teria que ver também se há a possibilidade da gente ter uma avaliação, né? Ou achar alguém do outro lado também que isso seja um projeto, só para a gente tentar algo mais equilibrado nesse sentido, para que todos se envolvam, né, com a mesma intensidade, ou nas mesmas proporções. Então, acho que não há nada que impeça, é só a gente pensar realmente nesses casos, do que vai levar ao envolvimento do aluno, como é que vai ser feita a avaliação, né? Tem professores que fazem isso aqui, nós já tivemos casos de professores que nos procuraram e falaram assim, olha, eu tenho medo de colocar isso numa disciplina, mas eu tenho o meu grupo de estudos e tal, que tem 15 alunos, posso fazer primeiro com um grupo de estudos e tudo mais? E fizeram e deu certo. E aí eles se empolgam para colocar na disciplina. Então, assim, a gente não... A questão é que esses alunos, isso não vai estar no Cisgrade, não vai estar registrado no CISPG, né? Em nenhum lugar. A gente pode fornecer um certificado para esses alunos depois, mas eu penso sempre que essa é uma primeira experiência que é válida para o professor se sentir mais confiante depois para colocar uma disciplina. Então, eu não impeço, não há nada que impeça. É só a gente conversar e delimitar realmente, assim, estruturar bem, né? E delimitar o que é que vai acontecer, como esses alunos vão ser avaliados e tudo mais. Não sei se vocês estão falando, mas eu não estou escutando. Acho que está fechado o microfone. Tá fechado aqui, ó. Agora veio. Tá. Nós já estamos também há 2 anos aqui na faculdade envolvidos num projeto que tem essa característica, mais ou menos, que é o seguinte, está aqui Bauru, a UNB e a Universidade de Auburn também. Na verdade, a gente participa de um projeto que seria um challenge, um desafio, né? Ou seja, as universidades propõem um desafio para os alunos, e ele dura um semestre. Então, é o tipo de atividade que, de repente, poderia ser registrado dessa forma, né? Uhum. Porque ela já acontece, nós já temos o segundo ano que participa disso, está começando, assim, por enquanto o ano passado foi um aluno, esse ano mandamos de novo um aluno, mas nós queremos mandar uma equipe para ficar um tempo em Brasília, uma semana provavelmente, mas eles têm reuniões ao longo de um semestre e um propósito para um projeto para ser desenvolvido ao longo do semestre. Uhum, sim, a gente pode conversar. Porque é um projeto que vocês já estão desenvolvendo, né? Então, já gastamos um pouco de dinheiro e tempo nisso. É legal a gente estruturar ele para ele ter uma regularidade também, né? Como a Graziele falou, no caso dela, de oferecer com regularidade nas disciplinas para os alunos saberem o que vai acontecer. Então, esse projeto, de repente, também é um projeto que vai ganhar uma força aí para ocorrer regularmente, os alunos já saberem como é que funciona, já quererem se inscrever. Então, a gente pode conversar sobre isso, como a gente conseguiria encaixar no Brave. Me manda mais informações. Tá ótimo. Tá ótimo. Bom, então eu quero agradecer muito a disponibilidade vossa, né? Eu acho que a próxima etapa provavelmente vai ser presencial, né? Como os teus aqui, então espero que seja em breve e quero agradecer muito o empenho de vocês e muito obrigado.
e dos colegas por terem participado, né, a Grazi pela segunda vez, ilustrando o trabalho dela. Eu acho que isso é muito importante porque é principalmente motivador, né, uma coisa inspiradora, esse tipo de experiência, esses relatos, e eu fico muito contente de estar acontecendo e dela estar disposta a compartilhar e mostrar isso para nós. Então, eu agradeço aí ao Gustavo, a professora Ana Cristina e os demais colegas, os nossos técnicos também, que sempre estão aqui à disposição para preparar a infraestrutura, deixar as coisas tudo prontinhas para nós usarmos, tá? Obrigado. Tá joia, obrigada, gente. Até breve. Até breve. Obrigado, ficamos à disposição. Obrigado.